Queridos, abra a sua Bíblia comigo agora, no livro de Neemias. Neemias capítulo 2 e o versículo 20. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Neemias capítulo 2 e o versículo 20, que vocês escolheram como tema desta festa. Neemias capítulo 2, versículo 20. Os que já encontraram Neemias capítulo 2 e o versículo 20, pode dizer amém. Tu pegou o teu. Está escrito: então lhes respondi, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Somente esta frase eu gostaria que todos vocês repetissem bem forte. Primeira vez. Foi só um ensaio. Primeira vez. O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Segunda vez, somente vocês. Terceira vez. Levante sua mão direita para os céus. Feche os seus olhos. Peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Faz maravilhas no meio do Teu povo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os pecadores, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a Tua obra neste lugar. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar-se, queridos irmãos. Pastor Kemuel Sotero, uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Deus abençoe. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos aqui reunidos esta noite nesse estádio de futebol chamado de Rei Pelé, para proclamar que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que nós estamos aqui exaltando e magnificando o nome daquele que é digno de honra, digno de glória e digno de louvor. Porque a Bíblia diz que sem Jesus nem existiria esta festa, porque Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E a própria Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, sem Jesus nós nem estaríamos aqui esta noite, mas porque Ele fez tudo, nós estamos desfrutando somente do que Ele fez, porque foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos abençoou. Por isso que Ele merece honra, que Ele merece glória, que Ele merece louvor, que Ele merece exaltação, porque Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o descendente da mulher, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é o sacrifício expiatório, Ele é a rocha eterna, Ele é o profeta poderoso como Moisés, Ele é o general dos exércitos de Deus, Ele é o juiz que julga com justiça, Ele é o grande remidor, Ele é o grande resgatador, Ele é a raiz de Davi, Ele é o rebento de Jessé, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Rei perfeito, Ele é monarca fiel, Ele é monarca absoluto, Ele é o grande construtor, Ele é o grande edificador, Ele é o grande restaurador, Ele é o grande refúgio, Ele é o grande pregador, Ele é o amado noivo da igreja, Ele é maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é a glória viva de Israel. Ele é o bálsamo de Gileade. Ele é o tabernáculo de Davi levantado. Ele é o quarto homem da fornalha de fogo. Ele é o esposo fiel. Ele é o Pentecoste prometido. Ele é o oráculo de Deus. Ele é o cidadão de Belém. Ele é a preciosa consolação. Ele é o avivalista da obra de Deus. Ele é o desejado de todas as nações. Ele é o homem cujo nome é renovo. Ele é o sol da justiça. Ele é o Messias prometido de Israel. Ele é o carpinteiro de Nazaré. Ele é o bom samaritano. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo de Deus. Ele é a água da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o caminho, verdade e vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele é o justificador dos culpados pela lei. Ele é o segundo Adão. Ele é a nossa reconciliação. Ele é a liberdade proclamada. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Salvador glorioso. É o Senhor que arrebatará a sua igreja. É o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o reto juiz que nos coroará. Ele é a graça de Deus. Ele é o grande poder do Evangelho. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é juiz e legislador. Ele é a viva esperança. Ele é a esperança alegre. Ele é a esperança total. É o nosso advogado para com o Pai. Ele é o amor verdadeiro. Ele é a verdade amorosa. Ele é a herança espiritual. É o Senhor que virá com seus milhares de anjos. Ele é fiel testemunha. É o príncipe dos reis da terra. É o primogênito dos mortos. É a raiz de Davi. A resplandecente estrela da manhã. O leão da tribo de Judá. Aquele que vai vir montado em um cavalo branco e na sua coxa escrito: Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta. Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por 1 minuto dando glória, por 60 segundos dando aleluia. Eu vou parar 1 minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. Crentes batizados com o Espírito Santo, abra sua boca e comece a falar em novas línguas. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abra sua boca, comece a glorificar o nome de Jesus e experimente falar em novas línguas pela primeira vez esta noite, porque afinal de contas nós estamos celebrando 100 anos de Pentecoste no estado de Alagoas. Sim, queridos, nós somos um povo pentecostal e eu acredito que esse estádio de futebol já esteve lotado para assistir alguns clássicos aonde a multidão vibrou, quem sabe, com o gol do seu time, mas nós estamos aqui com muito mais motivos para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre, porque nós fomos salvos, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 2.
e no versículo de número 20, quando está escrito: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Ao observarmos, queridos, atentamente esse texto sagrado, nós vamos descobrir que Neemias era um simples copeiro do rei, que recebeu notícias da situação que estava a sua terra, da situação que estava Jerusalém, com os seus muros destruídos, as suas portas destruídas, uma cidade abandonada. Mas, queridos, o que me chama a atenção é que quando Neemias recebeu a notícia do seu próprio irmão, da condição tão degradante, da condição tão miserável que os seus irmãos estavam vivendo naquele lugar, lá no território de Judá, na terra de Israel, Neemias, por ser copeiro do rei, que vivia confortavelmente no palácio, ele poderia muito bem não se preocupar com seus irmãos que estavam tão distantes, vivendo uma vida de miséria. Ele poderia simplesmente sossegar-se, ou apenas, quem sabe, eu vou orar a Deus para mudar a vida daquelas pessoas. Mas Neemias, ele não ficou com seus braços cruzados, ele tomou uma atitude. E exatamente, queridos e amados irmãos, quando vocês começam a observar o propósito de Deus na vida de cada pessoa, você descobre que alguns homens tiveram uma chamada especial da parte de Deus, uma chamada extraordinária. Quando você olha para Moisés, uma chamada extraordinária, Deus apareceu na sarça ardente. E você olha para Isaías, depois de uma visão extraordinária de Deus, e tantos outros profetas, como Jeremias, como Ezequiel. Mas quando você olha para Neemias, você observa, queridos, que Deus não mandou ele fazer isso. Porque, queridos e amados irmãos, existe algumas coisas que não precisa Deus mandar. Existe algumas coisas que nós temos que tomar uma atitude para fazer. Neemias não esperou, queridos irmãos, Deus descer do céu e mandar ele fazer o que tinha que fazer, porque algumas coisas não espere descer um anjo do céu para dizer para você o que você tem que fazer, porque Deus já mostrou para você o que é preciso fazer. Aleluia! E foi isso que Neemias observou, a necessidade da obra de Deus, e ele orou ao Deus do céu, buscou orientação, se dirigiu ao rei, e o rei lhe deu todos os recursos que ele precisava para poder reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros, dar uma nova dignidade para aquele povo abandonado. Porque no período pós-cativeiro, Deus levantou os homens fundamentais para a reconstrução da nação de Israel. Deus levantou um homem que reconstruiu religiosamente, espiritualmente a nação, que foi Esdras, que instruiu o povo na lei do Senhor. Mas levantou Neemias para reconstruir socialmente aquele povo, e levantou a Zorobabel para reconstruir politicamente aquele povo. Porque verdadeiramente, queridos e amados irmãos, o propósito de Deus é que as pessoas não vivam na miséria, na degradação, na pobreza. Deus, queridos irmãos, é o Deus da prosperidade. Aleluia! É isso que Neemias disse, queridos, para os inimigos da obra de Deus, que na verdade eles queriam mais atrapalhar do que ajudar. Neemias se levantou e disse: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Aleluia! E como Deus tem feito prosperar esta obra, quando você começa a estudar os anais da história da Assembleia de Deus em Alagoas, quando em 1915 o missionário Otto Nelson iniciou, queridos irmãos, o seu primeiro culto com tão poucas pessoas, numa condição tão difícil, queridos irmãos, em que o evangelho era tão perseguido naquela época. Mas, queridos, no meio de tanta dificuldade,
dificuldade, foi inaugurada esta obra, e a obra começou a crescer. Deus começou a prosperar esta obra, Deus começou a prosperar esta igreja. Queridos irmãos, que na sua primeira reunião tinha o quê? Meia dúzia de pessoas, não é verdade? E hoje, queridos irmãos, aqui está esse estádio lotado de pessoas glorificando o nome de Jesus Cristo. E aqui é apenas uma pequena parcela desta igreja pujante, vitoriosa, que Deus tem feito prosperar em todo o estado de Alagoas. Sim, porque o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Aleluia. A Bíblia diz, queridos irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 26 e no versículo 12 e 13, que semeou Isaque naquele ano e recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava, e o homem ficou riquíssimo e prosperou, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Exatamente é isso que Deus está fazendo aqui na Assembleia de Deus, no estado de Alagoas. A Bíblia diz que Deus abençoou Isaque em um ano de crise, em que a fome estava assolando a terra de Canaã, e ele foi tentado a descer para o Egito, a buscar facilidade no Egito, mas aí Deus disse: fica aqui mesmo nesta terra, porque aqui eu vou te abençoar. Aleluia. E a Bíblia diz que naquele ano de crise ele recolheu 100 vezes mais. É verdade que nós estamos enfrentando um período de crise no Brasil, crise política, crise econômica, crise moral, crise de credibilidade, crise institucional em todos os ângulos e setores da sociedade. Mas, queridos, embora o Brasil esteja em crise, o céu não está em crise, Deus não está em crise. O nosso Deus nos fará prosperar. Aleluia. Exatamente no ano de maior dificuldade foi o ano que Isaque mais prosperou. Foi no ano da crise que o Senhor o abençoou 100 vezes mais. Interessante que isso tem uma mera, queridos irmãos, curiosidade interessante. Pastor José Orisvaldo, a Assembleia de Deus no estado de Alagoas está comemorando 100 anos, exatamente em um ano de crise. E a Bíblia diz que foi em um ano de crise que Deus abençoou Isaque 100 vezes mais. Eu quero profetizar aqui neste lugar, que neste ano de crise, no centenário da Assembleia de Deus no estado de Alagoas, Deus fará prosperar esse trabalho 100 vezes mais, como fez com Isaque. Quantos tomam posse desta palavra? Levante sua mão e glorifique o nome de Jesus. A Bíblia diz que a prosperidade de Isaque, queridos, provocou inveja nos filisteus. No começo era apenas uma inveja contida, apenas guardada no coração, porque infelizmente quando Deus começa a abençoar alguém, quando Deus começa a prosperar alguém, ele logo descobre, desperta invejosos em volta dele, que muitas pessoas, infelizmente, porque não vão para frente, queridos irmãos, elas ficam incomodadas com aquelas que vão para frente, com aquelas que prosperam. Aí no começo é apenas uma inveja contida, mas chega a hora que o invejoso não aguenta ver Deus abençoando tanto uma pessoa, que esta inveja contida explode. Aí ele começa, queridos irmãos, a revelar uma inveja externa. Ele começa agora não apenas guardar no coração a inveja, ele começa a fazer de tudo para prejudicar aquelas pessoas, para falar mal daquela pessoa, para colocar empecilhos na vida daquela pessoa, para prejudicar aquelas pessoas. E foi o que aconteceu. Eles foram lá, pegaram todos os poços que Abraão havia deixado como herança para Isaque, e eles entulhou todos os poços, querendo dizer, agora sem água, vamos ver como é que ele vai regar as plantas, como é que ele vai regar a lavoura, porque é vital a água naquele deserto. Mas a Bíblia diz
diz, queridos e amados irmãos, que ia lá os pastores de Isaac, cavavam o poço e brotava água. Aleluia. Aí vinham os pastores filisteus, podiam cavar o poço a nem 1 metro do poço dos pastores de Isaac, mas não dava nada. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor estava com Isaac. Quando a bênção de Deus está sobre você, você prospera no deserto. Aonde você coloca a mão, Deus abençoa. Exatamente, queridos irmãos, esse é o segredo do Deus que nos fará prosperar. A Bíblia diz, queridos irmãos, que quando os pastores de Isaac cavavam um poço, viu os pastores filisteus, queridos irmãos, e dizia: não, esse poço é nosso. Os pastores de Isaac eram pacíficos, não arrumava confusão, largava de mão para eles aquele poço. Aí de repente cavava outro, eles brigavam por aquele, até, queridos irmãos, que chegou o momento que Isaac cavou um poço e colocou o nome de Reobote, que significa prosperidade, porque ele disse: Deus me deu largueza e me fará prosperar nesta terra. Aleluia. Depois que os filisteus viram aquilo, sabe foi o que aconteceu? De repente pegou Abimeleque, o seu amigo ficou, o comandante do seu exército, Auzate, uma comitiva, chegou para Isaac e disse: olha, Isaac, não adianta brigar com você não. Olha, nós viemos aqui para dizer para você que nós temos visto que Deus é contigo. Tu és agora o abençoado do Senhor. Sabe o que é que Deus vai fazer com os invejosos? Deus vai te prosperar tanto, Deus vai te abençoar tanto, que vai chegar uma hora que o invejoso vai ter que se encurvar e dizer: olha, é melhor eu não se levantar contra você. Deus é contigo. Nós temos visto que Deus é contigo. Tu és agora o abençoado do Senhor. Quantos tomam posse desta palavra? Levante sua mão e glorifique o nome do Senhor. O Deus dos céus é que nos fará prosperar, porque a Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 39 e no versículo de número 2, que o Senhor era com José e tudo que ele fazia prosperava. Em Gênesis 39:3 novamente diz que tudo que as mãos de José fazia, Deus prosperava. O Deus dos céus é que nos fará prosperar, porque em Gênesis capítulo 41 e no versículo 52 está escrito que quando nasceu o segundo filho de José, ele colocou o nome de Efraim, dizendo: porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Exatamente aonde você foi afligido, aonde você foi, Deus vai te fazer prosperar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O Deus dos céus é que nos fará prosperar, mas tem um segredo para que possamos prosperar. Deuteronômio 29:9 está escrito: terás o cuidado de guardar a aliança do Senhor teu Deus, a fim de que prospereis em tudo. Em Josué capítulo 1, no versículo 8, Deus disse para Josué o segredo da prosperidade: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Exatamente em 1 Reis capítulo 2 e no versículo 3, Salomão recebeu a mesma instrução do seu pai Davi, dizendo: meu filho, terás o cuidado de guardar todos os mandamentos da lei do Senhor teu Deus, a fim de que prospereis em tudo. Está escrito, queridos, em 1 Crônicas, no capítulo 22 e no versículo 11, que novamente Davi disse ao seu filho Salomão: olha, terás o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, então prosperareis na casa que ele disse que tu há de edificar. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 23, que quando Salomão assumiu o trono de Israel, ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. Está escrito, queridos e amados irmãos, em 2 Crônicas, no capítulo 26 e no versículo 5, que nos dias
dias que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 32 e no versículo 21, que em tudo o que Ezequias intentou fazer na casa do Senhor, Deus o fez prosperar. Está escrito em Neemias capítulo 2 e versículo 20, que o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Está escrito no Salmo 35, 27, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Está escrito no Salmo 68 e no versículo 6, que Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os desobedientes habitam em terra estéril. Está escrito lá no Salmo 112 e no versículo 3, que na casa do justo há prosperidade e riqueza. Está escrito lá em Provérbio, no capítulo 11 e no versículo 25, que a alma generosa prosperará. Está escrito em Provérbio, capítulo 28 e no versículo 13, que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Está escrito em Provérbios 28, 25, que o que confia no Senhor prosperará. Está escrito em Isaías capítulo 48 e no versículo 15, eu, o Senhor, tenho falado, já o chamei e farei próspero o seu caminho. Está escrito lá em Isaías, no capítulo 53 e no versículo 10, que a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Está escrito em Isaías 55, 11, assim é a palavra que eu enviei, ela cumprirá o propósito para qual enviei e prosperará aquilo para qual eu enviei. Está escrito lá em Daniel, no capítulo 3 e no versículo 28, que Nabucodonosor, ele fez a Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar em todo o reino. Em Daniel 6, 28 está escrito que Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro Persa. Está escrito lá em 2 e 3 João, capítulo 1, versículo 2, amado, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Quantos podem glorificar o nome dele? Aleluia! Você vai sair daqui esta noite transbordando da bênção do Senhor, transbordando da prosperidade do Senhor, porque o Deus que nos fará prosperar não é um Deus qualquer. O Deus que nos fará prosperar é o Deus criador dos céus e da terra. O Deus que nos fará prosperar é o Deus altíssimo. O Deus que nos fará prosperar é o Deus todo-poderoso. O Deus que nos fará prosperar é Jeová Jiré, o Senhor proverá. O Deus que nos fará prosperar é o grande eu sou, o que sou. O Deus que nos fará prosperar é o Deus da santidade. O Deus que nos fará prosperar é aquele Deus que Moisés escreveu em Números 23, 19. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não cumpriria. Em Deuteronômio 7, 9, o Deus que nos fará prosperar é o Deus fiel que guarda aliança até 1000 gerações daquele que amam e guardam os seus mandamentos. Em Josué 3,13, o Deus que nos fará prosperar é o Deus vivo que habita no meio do seu povo. Em Juízes 6,24, o Deus que nos fará prosperar é Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Em 1 Reis, no capítulo 18, o Deus que nos fará prosperar é o Deus que humilhou os profetas de Baal e o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O Deus que
nos fará prosperar. É o Deus que faz até a mulher estéril se alegre mãe de filho. O Deus que nos fará prosperar é o rochedo de Israel. O Deus que nos fará prosperar é aquele que Ezequias disse: aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. E o Deus que nos fará prosperar é o Deus cuja boa mão trabalha para todos aqueles que nele esperam. O Deus que nos fará prosperar é o Deus que faz maravilhas tais que não se podem contar. O Deus que nos faz prosperar, aleluia, é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Deus que nos fará prosperar é o Deus, queridos irmãos, que abençoa e a sua bênção não acrescenta dores. O Deus que nos fará prosperar é o alto e sublime. O Deus que nos fará prosperar é o Rei eterno. O Deus que nos fará prosperar é o Deus da glória de Israel. O Deus que nos fará prosperar é o Deus que muda os tempos e as estações, reis, estabelece reis. O Deus que nos fará prosperar é aquele que disse em Oséias capítulo 13 versículo 4: eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor e não há outro Salvador. O Deus que nos fará prosperar é aquele que disse em Malaquias 3:6: porque eu, Senhor, não mudo. O Deus que nos fará prosperar é aquele de Mateus 1:23: Emmanuel, o Deus conosco. O Deus que nos fará prosperar é aquele de Marcos 7:37: ele faz tudo esplendidamente bem, não só faz ouvir o surdo, como falar os mudos. O Deus que nos fará prosperar é aquele que a milícia celestial cantou em Lucas 2:14: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. O Deus que nos fará prosperar é o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Deus que nos fará prosperar é aquele que nos dá a vida, a respiração e muito mais. Em Romanos capítulo 9 e no versículo 5, o Deus que nos fará prosperar é o Deus bendito eternamente. Em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 33, o nosso Deus não é Deus de confusão, ele é Deus de paz. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 3: bendito seja o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Está escrito em Efésios capítulo 3 e versículo 20 que ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Está escrito em Filipenses capítulo 4 e versículo 19 que o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23 que o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, para que sejais irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13 que o nosso Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito de fé na verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4 que
Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 10, que nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 13 que ainda que nós fomos infiéis, Ele permanece fiel. Está escrito em Tito capítulo 2 e versículo 11 que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Está escrito em Hebreus capítulo 12 e versículo 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Está escrito em Tiago capítulo 1 e versículo 17, que o nosso Deus é o Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Está escrito em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 10, que o Deus de toda graça vos faça fortificar, fundamentar. Está escrito em 2 Pedro capítulo 1 e versículo 4, que o Deus que nos fará prosperar é o Deus que nos tem abençoado com todas as bênçãos que compete a vida e a piedade. Está escrito em 1 João capítulo 5 e o versículo 20, que o Deus que nos fará prosperar é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está escrito em Apocalipse capítulo 4 e versículo 8 que Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quantos podem glorificá-lo? Levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e glorifique. Quantos querem adorar este Deus? Com a permissão do nosso pastor, coloque-se de pé dando glória. Coloque-se de pé dando glória. Eu quero ver toda a igreja de pé dando glória, porque Deus vai colocar um presente em tuas mãos. O Espírito de Deus falou no meu coração agora. Ele vai colocar algo especial em suas mãos. Todos que vieram nesse estádio esta noite, ninguém sairá aqui de mãos vazias. Muito teto. Aí. O Deus que nos fará prosperar é o mesmo que disse: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Pode travar aqui, fica só girando. Abre a palma da sua mão direita assim agora, como uma criança que está pedindo algo para o seu pai. Deus vai encher tuas mãos de bênçãos agora. Vai ter pessoas que a mão vai ficar quente, pegando fogo. É o sinal de Deus na tua vida. Eu estou falando aqui como profeta de Deus. É ano do centenário, e no ano da crise Deus abençoou a Isaac 100 vezes mais. Deus está colocando algo especial em tuas mãos esta noite. Vem cá, pastor Ismael. Vem cá, pastor Ismael. Faz assim com a sua mão. Oh, meu querido, abre a palma da sua mão assim, ó. Aleluia.
Deus nos abençoa, grave bem isso, mas Ele usa pessoas para nos abençoar. Deus vai te usar para abençoar esta pessoa. Faz mesmo assim na palma da mão do teu irmão. Faz mesmo assim, ó, bem na palma da mão dele. E pela fé em nome de Jesus, diga assim, ó: receba o que Deus está te entregando agora. Feche os seus olhos. Eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados dizendo glória, glória. Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Como prova que Deus vai te usar muito a partir de hoje, eu vou pedir para Deus colocar uma brasa de fogo do seu altar na palma da sua mão, assim como Ele tocou nos lábios do profeta com aquela brasa. Esta mesma brasa ainda está acesa, porque no altar de Deus não tem brasa apagada, no altar de Deus só tem brasa acesa. Abre a palma da sua mão, feche os seus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu quero fazer um pedido de profeta agora. Aonde houver um crente dando glória neste lugar, aonde houver um crente dando aleluia nesse estádio, aonde houver um crente com a palma da mão aberta, como prova que tu vai usar muito este crente a partir de hoje, como prova que tu vai abençoar 100 vezes mais este crente a partir de hoje. Eu faço um pedido de profeta agora. Aonde houver um crente dando glória neste lugar, aonde houver um crente dando aleluia, aonde houver um crente com a palma da mão aberta, coloca uma brasa de fogo do teu altar na palma da mão deste crente. Enche este crente de poder e unção agora. Enquanto a igreja esteja orando em espírito, segure só mais 5 minutinhos que eu já estou concluindo. Enquanto a igreja está orando em espírito, eu gostaria agora de perguntar em nome de Jesus: aonde está uma vida preciosa? Aonde está uma pessoa que não é crente? Uma pessoa que não é evangélica? Alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor, e você foi tocado pelo Espírito Santo, e você não gostaria de passar em branco nesta data memorável, de ter o privilégio de se reconciliar com Deus, no dia do centenário da Assembleia de Deus no estado de Alagoas. Vamos orar por esses que já vieram aqui à frente.